Saudações! Meu nome é Talula. Sou bióloga e acadêmica de artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A entrevista a seguir foi gravada para a disciplina de Projeto Articulador em Artes Visuais 1. O entrevistado é o professor, ator, diretor e artista Luan Almeida Salles. Luan é formado em interpretação teatral pela Universidade Estadual de Londrina em 2017. Conheci o professor Luan em 2019, quando tive a oportunidade de ser sua aluna nas aulas de teatro. Atualmente, ele é o meu professor de teatro e expressão corporal em aulas remotas. O objetivo desta entrevista é realizar uma pesquisa de mercado de trabalho no campo das artes, a partir da descrição do currículo e da atuação no mercado de trabalho do entrevistado. Escolhi o professor Luan porque, apesar de não ser licenciado em artes visuais, é artista e é professor. Além disso, tem uma trajetória similar à minha, no sentido de que já esteve em mais de um curso universitário. Considero-o um grande amigo e atualmente uma das minhas principais referências no mundo das artes. A minha formação é interpretação teatral. Eu comecei a fazer teatro na 7ª série porque eu comecei a fazer na escola. Como eu era muito tímido, não sabia falar direito, né, porque eu tinha esse problema de gagueira, a minha mãe decidiu me pôr em aulas de teatro. Quando eu comecei a primeira aula de teatro, eu me apaixonei de uma forma, assim, surreal. Todo mundo falava assim, eu quero ser médico, né? Eu quero ser advogado. E eu decidi que eu queria ser diretor teatral. Isso tudo numa escola pública, tá? Numa escola pública aqui de Guarapuava. Quando eu fui para a 8ª, a minha professora de teatro resolveu mudar de escola. Então, a gente ficou sem nenhum professor de teatro. Aí, quando ela começou a ver que ela ia ter que mudar de escola, ela começou a me treinar para assumir e dar aulas. E aí eu comecei a dar as aulas que ela dava, eu comecei a dar essas aulas. E um belo dia, tinha um dono de uma escola particular aqui de Guarapuava, e ele me viu dando aula, ele viu que eu tinha muita didática, por ser muito jovem, e eu tinha um domínio de turma. E aí ele me chamou para dar aula na escola dele. Fui para a escola dele, daí eu dei 6 meses de aula, aí ele me fez uma proposta de ir para a escola particular estudar com bolsa integral, e sendo professor da escola, né? Então eu fui um aluno, assim, que eu saí de uma escola periférica, que na época a média era 5, aí eu mudei para uma escola que a média era 7. Todo mundo achou que eu ia levar bomba, que eu ia reprovar. Eu também. Aí eu fui para o 2º semestre. Então eu sofri muito bullying em relação a ser o pobre da escola, aquela coisa do intervalo, não ter amigos. Meu recreio, por exemplo, era dentro da sala dos professores. Então isso trouxe uma maturidade para mim muito grande, porque eu não tinha colegas na sala de aula, mas eu tinha colegas de trabalho. E eu só tinha 14 anos. Então eu fui muito educado dentro não só na sala de aula, como pelos meus próprios professores, a aprender a dar aula e a preparar um plano de aula, por exemplo. Então, com 16 anos, eu já sabia tudo de como é que funciona a escola, entende? Eu participava das reuniões, eu participava de tudo e estudava. Então, eu não tinha vida também, assim. Na 8ª série, que todo mundo achou que eu ia reprovar, eu passei, fiquei para exame em algumas, mas eu passei de ano e ninguém acreditou, assim. Como assim ele passou de ano, né? E fui para o ensino médio. Quando eu cheguei no ensino médio, aí eu montei minha própria companhia. E já tinha alguns alunos e a gente fazia algumas peças educativas, tipo peças antidrogas, anti-bullying. E a gente começou a viajar já para algumas cidades aqui ao redor, todo mundo muito criança, e eu vendia muita peça. E dava aula e estudava no ensino médio e já estava me preparando para o vestibular. Eu não sei como eu dava conta, mas eu dava aula, eu estudava no ensino médio, fazia cursinho, tinha grupo e ainda fazia balé. Estudei não só balé, como eu fiz dança contemporânea, jazz, dança de salão,
e me ingressei no mundo das artes. Cheguei no terceiro ano, o colégio que eu estudava fechou. E aí eu não consegui fazer o terceiro ano do ensino médio porque eles cortaram todas as bolsas, e inclusive a minha. Daí eu voltei para a escola pública no ensino médio, no último ano, e comecei a fazer teatro. Aí ninguém me segurava. Eu faltava muita aula por causa do teatro e cheguei a quase reprovar em algumas matérias. Aí chegou o vestibular e eu não sabia o que fazer, porque aqui não tinha artes cênicas, e eu queria fazer direção teatral. Tem o curso de artes cênicas de direção, na época tinha na FAP, esse curso fechou, e na Federal do Rio Grande do Sul, que eram mais próximos de mim. Eu não tinha condições ainda de morar em Curitiba, eu era muito novinho, minha família não queria deixar. Aí peguei e prestei letras, porque eu queria ler, porque eu queria ter um pensamento crítico. Eu cheguei na letras assim, muito bailarino, muito ator, muito todo, menos letra. Eu fiz 3 anos e eu já dava aula de balé, já dava aula de teatro. Então eu fazia assim, eu fazia letras de manhã, eu dava aula numa escola pública aqui de balé e dava aula de dança numa escola particular que tinha aqui. Então, na faculdade de letras, eu estava fazendo tudo das artes cênicas, menos letras. Tá, daí quando eu entrei numa sala para dar aula de português, eu vi que eu ia ser a pessoa mais frustrada do mundo. As artes era mais a minha vibe do que a literatura. Não que a literatura não seja uma arte, mas a arte da literatura não me compreende. Eu não compreendo ela, nem ela me compreende. O curso de letras daqui, ele é bem religioso. Literatura portuguesa 2, você tem provas e literaturas enormes sobre sermão de padre. Eu queria morrer falando mal de LGBT, falando mal de mulher. Eu não conseguia. Aí reprovei nessa matéria. Daí aquela coisa, né? Você desistir no terceiro ano, indo pro quarto, já minha família achando que eu ia me formar, todo mundo enlouqueceu, mas eu fiz um plano. E aí no fim do ano, 2012, eu fui de férias de dezembro para Londrina. Só que não era férias, eu queria conseguir já um emprego. Aí eu consegui um emprego. Daí em 2013 eu passei no vestibular e saí em 2017. A minha vida profissional, ela começou assim já muito cedo, né? Mas os meus últimos trabalhos, no meu TCC, eu dirigi um espetáculo e um monólogo. E aí esse monólogo, ele viajou durante um ano. Eu dirigi uma mulher trans, que fala sobre as vivências de uma mulher trans. Isso foi em 2016, 2017, foi 2 anos. Durou esse espetáculo na minha direção. Daí eles seguiram com o espetáculo e eu queria começar já um trabalho fora dos palcos, mas para os palcos, né? Eu queria voltar a dar aulas. E aí em 2018 eu consegui um trabalho numa escola aí em Ponta Grossa, uma escola técnica de teatro, onde eu dava aula de teatro, dança de salão e dirigia a companhia. E eu fiquei aí um ano, 2018 inteiro, daí no começo de 2019, surgiu uma proposta para eu trabalhar em Imbituva, uma cidade pequena, trabalhar pela assistência social. E aí lá eu desenvolvi trabalhos com todo tipo de idade, né? Eu dava aula para grupo de convivências, para idosos, grupos de mães, grupos de mulheres. Aí surgiu a proposta para eu trabalhar também com escolas municipais e estaduais. Aí eu dei aula para escola para ensino médio e educação infantil. Todas foram aulas de teatro, né? Então eu pude, depois da minha formação, eu pude praticar aquilo que eu tinha estudado muito bem durante bastante tempo. Então, botar em prática o que você aprendeu na graduação é um privilégio num país que tem desemprego enorme. Então, isso para mim foi uma experiência maravilhosa.
Amo, amo. Meu sonho era ser diretor teatral e tal, mas a vida foi me levando para a sala de aula de uma forma muito linda. Eu amo a minha trajetória como professor. Eu fui muito, assim, é claro, a gente passa vários perrengues, né? Mas é muito gostoso você dar aula. Eu gosto da rotina do professor. Fazer artístico, eu gosto de ensinar. Teve muitos tempos. Aí isso é muito legal. Essa pergunta é muito legal. Porque, assim, para mim, depois que eu saí da graduação, eu não me considerava artista. Na verdade, eu nunca me considerei artista. Quando eu saí do curso de artes cênicas, para mim, artista era aquele que trabalhasse com arte e sustentasse a sua vida. Enquanto eu não tivesse 100% do meu tempo fazendo o teatro, 100% da minha renda financeira sendo do teatro, eu não me considerava artista. Eu tenho um amigo que fala assim, eu não sei se eu sou artista, mas eu sei que às vezes eu faço parte. Aí eu comecei a fazer parte da arte. Aí eu cheguei aí em Ponta Grossa e dei aula na escola que você estudou e comecei a fazer teatro 24 horas por dia, né? Não ganhava para fazer teatro 24 horas por dia, né? Não era remunerado o suficiente, mas aí eu vi que eu era artista, porque eu fazia todo dia, de segunda a domingo, né? Muita sorte para vocês que estão começando. Não desistam, porque o Brasil precisa de artista. E não só artista como artesão, assim, como cientistas das artes. Tem muito pouco. Se vocês têm a possibilidade de ter uma universidade pública que garanta isso para vocês, levem a sério. Eu tinha um professor que falava assim, passar na universidade pública é um grande problema. Você está ocupando uma vaga de uma pessoa que também tem os mesmos sonhos que você. Não é fácil. Vivemos num país que não reconhece, não remunera, acha que você, por você desenhar ou por você saber interpretar, você pode fazer de graça. Afinal de contas, é só desenhar. Tá, mas você consegue desenhar numa tinta acrílica, num tal técnica, com tal desenho, com tal referência? Não, se você não consegue, então pague para mim que eu tenho essas referências. E dou o maior conselho de formado, assim, há pouco tempo, para vocês que estão começando, é fazer, abraçar tudo, sabe? Não reclame dos professores, eles estão ali há muitos e muitos anos, eles já passaram muitas e muitas turmas, vocês não são os específicos, converse muito com eles, puxa saco mesmo, entende? Eles são incríveis, eles fizeram mestrado, eles fizeram doutorado, eles viveram uma vida, eles merecem, entendeu? Eles estão dando aula, eles estão sofrendo, ele merece um carinho, entendeu? Merece ser admirado, merece falar, nossa, professor, que aula boa que você deu hoje. Me conte mais. Quando você fala assim, me conte mais, que nem um professor que nem eu, que gosta de falar, se prepara, que daí você vai ter um amigo, entendeu? Respeitar muito quem veio antes. Entende? Eu não estou falando isso só do Pablo Picasso. Eu estou falando isso do artista velhão aí da sua cidade, que faz mais tempo dentro da arte do que você que tem 17 anos. Entendeu? Porque daí você vai ter humildade. Em relação à vida profissional, uma coisa que nos une, tanto as artes plásticas quanto as artes cênicas, é o fazer artístico. Na profissão, o reconhecimento é dinheiro. Adoro que falem bem do meu trabalho, mas eu gosto mais ainda quando remuneram o meu bom trabalho. Tanto para mim, nas artes cênicas, quanto para vocês, nas artes plásticas, pensar o que você vai usar do curso para a sua vida profissional. Como você vai usar isso para ser profissional? Fazer arte para pendurar na parede de casa, ou na parede da casa da sua avó, você não precisa de faculdade, entende? Você não precisa do conhecimento científico. Você mesma desenha bem pra caramba, então não precisa, assim, da graduação para você fazer arte. Você já faz. Você precisa da graduação para você se inserir no mercado de trabalho. O que eu tentei colocar na nossa conversa
não foi só um artista das artes cênicas, e sim um artista. Eu pedi licença para poder falar. Não manjo de técnicas de desenho como vocês manjam, mas eu faço arte há 15 anos. Então, a gente tem muito que conversar. Oh, linda, Agradeço obrigado. pela sua participação. Acredito que você tem muito a contribuir, não só para essa aula que eu vou ter, mas para minha formação, ainda mais agora que eu estou começando, que eu estou fazendo essa transição de biologia para artes. E tamo aí, até a próxima aula, professor. Até, linda. Que bem. Se biologia é o estudo da vida, a arte é o estudo da essência. É verdade. Então tem tudo a ver. Beijo, querida. Fique bem. Senhor, eu tô gravando. Coitado. Mas Corta essa parte. Pelo amor de Deus, corta essa parte.